Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Nós estamos trabalhando um tema nesses dias e propusemos aos irmãos que trouxéssemos o quê? Porque o tema é falando com Jesus, amém? Glória a Deus, que maravilha, falando com Jesus, conversando com o Senhor Jesus. E eu quero ler um texto muito conhecido e falar um pouquinho dele só para a gente então entender, compreender o que o Senhor quer nos ministrar esta noite. João 3, abra sua Bíblia, é a história de um homem que procurou Jesus porque queria falar com ele. Jesus falou com pessoas que buscaram ele para conversar, mas Jesus também falou com pessoas que ele buscou para falar. E a gente então aprende, já começamos a aprender que tanto pode ter momentos em nossa vida que a gente vai ser impelido a buscar ao Senhor, e isso a gente faz sempre, mas existem momentos mais agudos da nossa vida, mas também existem momentos que o Senhor vem a nós e fala conosco de uma forma muito especial, amém? João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Ele foi ter com Jesus que hora? Que momento? De noite com Jesus. E ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com essa pessoa. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porque porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é. Não te maravilhes, não te surpreenda de ter dito: necessário te é nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele não tem um discernimento natural, normal. O ser natural não discerne aquele que é espiritual. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso, ou não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Eu quero concluir essa leitura com esta expressão: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Amém a palavra? Senhor, nós nos dobramos diante da Tua palavra, nos debruçamos diante desse texto, e nós estamos nesse ano de 2022 celebrando esse lema, salmodiando ao Senhor. Estamos sendo desafiados a honrar, glorificar, celebrar ao Senhor, mesmo vivendo dias difíceis e trabalhosos, Senhor, e cada um vivendo, Senhor Deus, a sua luta diária, mas também celebrando a sua vitória. E o Senhor é aquele que está na nossa vida presente, que vai diante de nós. A palavra diz que o Senhor vai à nossa retaguarda, a mão direita, a esquerda, embaixo, em cima, dentro de nós está o Senhor. E isso, Senhor, para nós é muito maravilhoso, essa segurança de andarmos com o Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós nesta noite, que estamos aqui no templo, demais pessoas que estão em suas casas e outros que acessarão o link desse culto e celebrarão também a Tua palavra, meu Senhor, cultuarão a Ti. Senhor, que a revelação do Senhor venha a cada um, enquanto por misericórdia falo aos meus irmãos um pouco da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito esteja ministrando a cada um dentro daquilo que é necessário, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós, eu creio, eu acredito que uma palavra venha da mesma fonte que é o céu, e ela é repartida entre nós, e a mesma palavra, ela exorta, ela consola, ela edifica, e ela faz tudo o que apraz ao teu coração. Então, diante desta segurança, nós te agradecemos pelo resultado da palavra do Senhor na nossa vida. Quem concorda?
O tema hoje é, ou desses dias, até a penúltima quarta-feira do ano, é falando com Jesus. Diga para o seu irmão, falando com Jesus. Aí eu vou abusar de você agora. Pergunta para a pessoa aí, você já falou com Jesus hoje? Será que é possível que alguém estando aqui agora, não tenha falado com ele ainda? Você que está aí na sua casa, você não falou com Jesus hoje? Falou com todo mundo, falou com você, dirigindo, ficou falando, poxa, eu sou isso, eu sou aquilo, e não falou com ele. A pessoa mais importante da vida de qualquer ser é Jesus Cristo. Então a gente inicia a conversa do dia com ele e a última fala com ele. E se sonhar à noite, com ele. Amém ou não amém? Graças a Deus. Então, queridos irmãos, sempre houve da parte do ser humano, do homem e da mulher, de todos nós, uma necessidade de ouvirmos algo além daquilo que é normal para nós. O que é normal produz coisas normais, mas o que é super extraordinário, que é anormal, que não é normal, produz coisas diferentes na nossa vida. E a palavra de Jesus e as pessoas que se encontraram com o Senhor, e desde o início da criação do homem, a fala de Deus, aquilo que Deus realizou falando, declarando, sempre produziu efeito, sim, sempre. E o Senhor sempre falou, e a gente leu Hebreus, estudamos Hebreus dias atrás, meses atrás, e relembramos que Deus fala muitas vezes e de várias formas, de várias maneiras. Por que ele fala muitas vezes? Para que a gente, em algum momento, pare para ouvi-lo e até compreenda o que ele está falando. Por que ele fala de várias formas? Porque ninguém vai dizer, não, da forma que ele falou, eu não entendi. O Senhor fala de várias formas, inclusive a Bíblia diz que o preguiçoso deve ter com as formigas. Deus vai falar para o preguiçoso, olha a formiguinha pequenininha trabalhando, meu filho, e você grande desse jeito está aí roncando durante todo o dia, não trabalha. Então, a Bíblia mostra e nos desafia a ver circunstâncias e situações e coisas improváveis que talvez a gente refute ou tenha como sem significado algum, e ali o Senhor vai ensinar. Mandou Jeremias descer à casa do oleiro para ele aprender algumas coisas. Está vendo, Jeremias? Assim como o oleiro está aí fazendo o vaso e ele rompeu, se quebrou nas suas mãos, assim é o meu povo, ele está na minha mão, estou fazendo, mas ele é rebelde, ele se quebra na minha mão, mas eu insisto, eu faço de novo o bolo, eu torno a fazer outro vaso, segundo o que eu quero. Então ele diz a Jeremias, fala para o meu povo, que se eles quiserem continuar na minha mão, eu vou fazer coisas excelentes na vida deles. Mas, falando com Jesus, nós somos desafiados a conversar com Ele. A palavra de Deus, ela é extraordinária. E foram os discípulos que disseram, tentamos pescar a noite toda, nada pescamos. Mas sobre a Tua palavra, sobre o que o Senhor tem falado, nós lançaremos a rede. O problema todo é nós pensarmos que Jesus aceita monólogo, só Ele fala e a gente não responde. Ou pensarmos que só a gente fala e Ele não responde. Não, o Senhor quer comunicação com a gente, sempre buscou isso. O Senhor sempre buscou isso enquanto estava aqui no seu ministério terreno, mostrou isso de uma forma muito objetiva. E a gente vê o Senhor andando e indo atrás de pessoas e buscando pessoas. E existem tantos textos, inclusive aqui no Novo Testamento, nos escritos do Evangelho de Jesus Cristo, por Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu sei que esse texto é muito conhecido e relembrado aqui quase sempre. Mas eu só quero falá-lo com você, porque eu fui atraído a falar esse texto. Eu estava até ali orando, falando, Senhor, vai revelando enquanto eu falo, porque senão eu vou ficar em mau lençóis, todo mundo conhece tudo aqui. Então revela, abre a porta da palavra para que alguma coisa testifique de alguma forma no coração de alguma pessoa. Você está comigo neste propósito em nome de Jesus? Eu li em João 3, não foi? Por gentileza, veja o versículo imediatamente anterior a João 3, que é o último de João 2, 2:25.
o 24 e o 25, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Ele a todos conhecia, e porque os conhecia, não confiava neles, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O Senhor então está dizendo aqui, a palavra está dizendo que Jesus não confiava, porque eram pessoas dúbias, eram pessoas que falavam uma coisa e agiam de outra forma. E na verdade, quando eles diziam algo e agiam de outra forma, não é que eles queriam agir de outra forma, é porque eles não tinham firmeza, postura naquilo que eles afirmavam acerca deles mesmos e da própria postura. E a Bíblia então diz que ele não necessitava de que alguém testificasse do homem, falasse acerca do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Este é o mesmo Senhor que agora está aqui encarnado, que disse de Jó: você viu na terra o meu servo Jó, homem justo, temente, se desvia do mal, íntegro, reto. Ele, o Senhor, testificou do homem Jó, porque conhecia Jó. E é claro que quando a gente lê algo parecido com isso, nós devemos entender que Deus conhece a gente também, sabe quem nós somos. O problema meu e seu é que às vezes a gente não nem a questão de não nos conhecermos, é de não nos reconhecermos, reconhecer aquilo que a gente pontualmente precisa colocar em oração para ser aprimorado. Nós estamos celebrando a leitura de Filipenses nesse mês, e é Filipenses quem diz que aquele que em nós começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Agora, como que o Senhor vai aperfeiçoar uma obra em mim, sendo eu imperfeito e não querendo ser perfeito? Como que Deus vai confiar valores a você, sendo você imperfeito, imperfeita e resistindo à perfeição que o Espírito está trazendo? Quantas vezes nós resistimos ao Espírito Santo naquilo que Ele nos quer convencer? A gente diz acerca daquele que precisa conhecer o Senhor Jesus, que o Espírito Santo é quem convence. Dias atrás ainda ouvimos aqui que a gente prega, mas o compromisso nosso não é de converter ninguém, que quem convence é o Espírito Santo. E às vezes a gente se fixa nisso para relaxar tantas coisas em nossa vida. Se o Espírito Santo quiser fazer, Ele vai me convencer, Ele vai me mudar. E a gente sabe que, biblicamente falando, não é nada disso. A Bíblia diz que o Espírito nos ajuda naquilo que a gente mesmo reconhece em nós. E em Israel haviam várias escolas teológicas, vários veios de ensino: saduceus, fariseus, escribas, e vários outros, várias ramificações. E todos eles se galardoavam de entender da revelação de Deus e até acharem que eles detinham o conhecimento divino a ponto de quererem prevalecer contra os demais povos acerca de que a erudição da revelação estava reservada só a eles e a mais ninguém. É por isso que a Bíblia declara que Jesus Cristo veio para eles, para que eram os seus, os da sua nação, a partir de Abraão, e eles não o receberam. E mas a todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus Cristo. Mas havia ainda, segundo a cultura religiosa, os estudos do Antigo Testamento e de todos os livros que nós temos hoje aqui, num lindo compêndio chamado a Bíblia, havia expectativas e havia neles crença de que o Senhor visitava o seu povo. Eles chamavam isso do tempo da visitação do Senhor, quando o Senhor manifestava o seu poder na vida de um homem, na vida de uma pessoa, na vida de um profeta, e aquela pessoa então vinha até eles e lhes revelava a vontade de Deus. Nós encontramos nas Escrituras que antes de Jesus Cristo aparecer e se mostrar ao seu povo, o Senhor levantou um homem rude chamado João Batista. E quando eu digo rude, eu digo na essência da palavra rude, porque
ele pregava assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de serpentes. Era assim que ele tratava as pessoas, era assim que ele se postava diante das pessoas, porque a sua palavra veio para sacudir. Interessante que a palavra revelada acerca de João Batista é que ele viria para preparar ao Senhor, a manifestação de Cristo, um povo bem disposto. E a gente fica pensando, como é que uma pessoa vai ser bem disposta para Deus, para a revelação do Senhor, sendo chamado de serpente, de víbora? Na verdade, o que João Batista dizia, estava dizendo, era tão somente a forma como as pessoas reagiam em relação às questões divinas. Elas só queriam as partes boas da palavra e não queriam cumprir aquilo que elas achavam que a Bíblia dizia, que a palavra dizia que elas deveriam cumprir, diferente do nosso tempo, não é verdade? Que a gente quer cumprir o que a Bíblia diz, a gente não está muito interessado em bênçãos que o Senhor quer separar para nós, não é verdade? Então, na verdade, aquilo que está dentro do homem é a mesma coisa. Se essas pessoas aqui Jesus conhecia e ninguém precisava testemunhar delas para ele, porque ele sabia o que estava dentro delas, ele sabe o que está dentro de você. O problema não é Jesus saber o que está dentro de mim. O problema é eu não saber o que está dentro de mim. E o problema é você não saber o que está dentro de você. O que ainda está dentro de você, que são resíduos do velho homem. O que ainda, como ele se manifesta, como ele aparece. Você de vez em quando consegue fazer a leitura? Esta é uma semana que eu tenho falado bastante com Jesus. Jesus, isso não está certo, eu não posso reagir dessa maneira. Isso não faz parte de uma pessoa que se relaciona com o Senhor. Me ajuda a melhorar. Eu estou abrindo meu coração para você. Eu faço isso, falo isso, mas falo quando eu estou sozinho. Porque se tiver gente de carona no carro ou junto, vai falar, o que ele quer se referir? Isso são coisas minhas com Jesus. Você também tem assuntos que você só fala com Jesus? Pois é. E o texto então diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E esse homem, além de ser fariseu, uma das ramificações do judaísmo, a maior, Paulo foi fariseu, a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. Dá a entender que ele era príncipe das sinagogas ou no cenáculo, ele era um dos líderes ali. E é o que a gente vê na história aqui com Jesus, que ele era sim um dos líderes da sinagoga, um dos principais ali, um dos cabeças do farisaísmo. E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus de noite. Ele foi falar com Jesus à noite. E você vai falar com Jesus à noite também? Você fala com Jesus de noite? Fala com ele de dia? Pois é, mas o Nicodemos só foi à noite. Por quê? Porque ele não podia ser visto falando com Jesus. Por quê? Porque o cristianismo estava crescendo, o evangelho estava crescendo, e eles tinham Jesus Cristo como um adversário, mas só que Nicodemos, embora tendo o seu pensamento, o seu entendimento do judaísmo, sendo, como o próprio Jesus disse, mestre de Israel. Veja que Jesus não diz, você é mestre em Israel. Ele diz, você é mestre de Israel. Nicodemos era uma pessoa muito importante. Nicodemos era uma pessoa que conhecia bem a letra da lei, conhecia bem o Antigo Testamento, conhecia bem os profetas, entendia, sabia de tudo isso, e ele sabia que o Senhor revelava-se, o Senhor falava através de pessoas, em atos de pessoas, e ele teve uma certa curiosidade acerca de Jesus. Eu fico imaginando como que ele fez para falar com Jesus sem ser visto. Certo é que ele foi ter com Jesus de noite, pressupõe-se que todo mundo estava dormindo, que não havia ninguém na rua. Você deve ter colocado uma capa na cabeça, alguma coisa. Ele foi ter com Jesus de noite e olha o que ele falou. Rabi, escute isso, bem sabemos, ele não diz bem sei, ele diz,
bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então há uma coisa aqui que a gente tem que pensar. Ele não foi só em nome dele, a curiosidade não estava só na mente de Nicodemos. E talvez ele conversou com alguns outros príncipes dos judeus, e eles igualmente começaram a ficar curiosos acerca de Jesus, e eles devem ter falado, eu estou pensando, me deu o direito de pensar. E eles devem ter falado assim, um de nós tem que ir lá buscar, tem que procurar ele. Porque além da expectativa de saber quem ele, havia uma curiosidade aguda, uma curiosidade aguçada em saber quem era ele. Então, eu penso, já que ele fala no plural, ele não fala só no seu nome, que mais algumas pessoas estavam curiosas acerca do próprio Senhor Jesus, mas com receio, com medo de estar com ele diante das pessoas, agiu dessa maneira. Quantos de nós somos reservados também com o Senhor Jesus? O Nicodemos deve ter voltado enquanto o meu irmão Zé Carlos toca um teclado bem baixinho e suave. Nicodemos deve ter voltado no outro dia e falado para aquelas pessoas que ele conversou, que ele ia falar com Jesus, ele deve ter ido lá e dito para eles. E interessante que a Bíblia vai mostrar Nicodemos quase um discípulo de Jesus. A partir daquele momento, desse encontro com o Senhor Jesus, a vida de Nicodemos começou a mudar. E ele já não conseguia disfarçar aquilo que ele pensava de Cristo, a ponto de um dia um dos príncipes, um dos que caminhavam com ele, dizer, você também está se fazendo discípulo dele? Porque Jesus começou a mudar a vida dele. Mas interessante que ele era um discípulo que não se identificava para os outros. O que pode fazer de uma pessoa nesses dias querer ouvir Jesus, ser discípulo de Jesus, mas com toda a discrição, para que ninguém saiba? É claro que não é o seu problema. No lugar onde você mora, na sua família, no seu trabalho, todo mundo sabe que você crê em Jesus, entregou a vida para Ele. Todo mundo sabe das suas convicções em Cristo, não é verdade? Você que está aí agora com a gente, celebrando nesse culto, celebrando essa palavra, você não disfarça em declarar a sua fé no Senhor. Meus queridos irmãos, durante todo esse tempo, eu não abri a boca aqui para falar de política. Abri? Você me escutou falando? Falei de princípios. Meus queridos irmãos, eu acho que já passou do tempo dos crentes mostrarem sua cara e dizerem em quem creem e em quem não seguem também. Acho que já passou do tempo em da gente mostrar as nossas convicções, né? E a gente revelar quem nós somos, os princípios que nós temos e a fé que nós defendemos. Nós não defendemos partido político, nós não defendemos uma pessoa, mas não abrimos mão do que a Bíblia diz e jamais nos oporemos ao princípio da palavra de Deus. O problema do ser humano sempre foi e sempre vai ser quando ele olha para si, para as particularidades do seu ser. Não, eu não falo porque não, nós temos que olhar como um todo. Nós temos que olhar o todo. E o mundo vive um momento crucial. Você sabia? Não é o Brasil, não. É o mundo. O mundo vive um momento crucial. Quando você olha e lê informações ou ouve informações de que é interessante, vocês devem ter crescido. Eu sei porque me contaram isso, é porque eu sou mais novo que vocês. Devem ter crescido ouvindo que o Brasil seria o celeiro do mundo. Quem já ouviu falar nisso? Pois bem, o Brasil hoje é o celeiro do mundo. Um percentual muito grande dos habitantes da terra dependem da comida que o Brasil produz. E talvez você tenha pensado, o Brasil vai ser celeiro do mundo no Evangelho.
E quem diz que não pode se aproveitar isso para também ser? Então, meus queridos irmãos, eu penso que já é tempo da gente não agir como Nicodemos. Eu penso que já passou do tempo da gente se mostrar. Eu fico achando um risco muito grande muitas coisas e a maneira como muitas pessoas se mostram. Mas depois a gente fica imaginando e a gente fica pensando. Se não fosse algumas pessoas que na história se levantaram para dar a cara, mostrar-se, revelar aquilo que creem e aquilo que se opõe igualmente, o que seria do mundo? O que seria de uma reforma protestante se não houvesse... Fala-se muito do nome de Lutero, mas nós não sabemos que não foi só Lutero, foi um grupo de pessoas. Então, eu penso que nesse tempo a gente está se levantando para orar, as pessoas estão falando, vamos fazer isso, grupos de oração, e tem que fazer mesmo. Só o que me surpreende é a igreja se despertar para orar só nesse momento. Nós nos despertarmos para a oração por causa de um governo humano, enquanto a gente deveria estar despertado para a oração por causa do governo no céu, na terra. E talvez essas coisas estão acontecendo para que haja um reflexo na igreja, porque esse movimento no meio de nós está tardio, está retardado. E não entenda retardado como doido, retardado no sentido de demorado. E o Senhor está se utilizando de circunstâncias e situação para ver se há um despertamento em nós, para ver se a gente se importa com aquilo que está acontecendo ou não. Se você... Eu estava ali ajoelhado orando, isso me veio à mente, eu falei, eu não posso falar isso. E os mais severos pentecostais diriam, foi o Senhor que falou com você, você tem que falar. E eu fiquei imaginando, eu tenho uma casa, dou a chave da minha casa para uma pessoa, e me ausento, e quando eu volto, a pessoa roubou um monte de coisa que tinha na minha casa. E eu de novo mudo a fechadura, compro as coisas de novo, coloco no lugar, e depois a pessoa volta e eu digo, toma a chave de novo. Isso é que me veio quando eu estava ajoelhado ali. E eu não tenho problema com isso, eu não faço parte dessa égide de, opa, eu faço, mas a questão aqui agora não é mais humana. A questão aqui não precisa ser muito espiritual para entender que é questão espiritual. E a gente sim tem que se mover, tem que se posicionar em oração, sim. Mas a gente tem que se posicionar objetivamente em nome de Jesus. E nos opormos aos principados. Acho que nunca ficou tão vívido e claro que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores nos lugares celestiais. A nossa guerra é isso, e nessa batalha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruirmos a fortaleza e toda potestade, toda dominação que se levanta contra o nome do Senhor. A gente precisa reagir no espírito. Nicodemos, ele ficou incomodado com isso, porque apesar da sua crença, apesar das suas bases, ele viu uma manifestação em Jesus de uma forma diferente. Ele diz, ninguém pode fazer, escute isso, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com essa pessoa. Nicodemos está dizendo, eu reconheço, e os que me enviaram aqui, o grupo que eu represento, nós reconhecemos que tu és enviado de Deus, você veio de Deus.
houve um reconhecimento, e quando houve um reconhecimento em Nicodemos, a vida dele começou a mudar. E a Bíblia vai nos declarar, no enredo do Evangelho, das circunstâncias, que havia outras pessoas que, a ponto de dar a cara para bater, de oferecer o seu sepulcro novo, para sepultar o corpo de Jesus, como José de Arimateia. E muitas pessoas do judaísmo se levantaram em defesa do próprio nome do Senhor Jesus, porque viam nele algo diferente. Meus queridos irmãos, se eu fosse eleito presidente da República, vocês acham que eu ia fazer tudo perfeitinho do jeito que você quer? Não. Porque se eu fosse o presidente da República para fazer tudo que vocês querem, cada um, eu não seria o presidente, vocês que seriam. Eu seria só um instrumento de manobra de vocês. Se Deus fosse fazer tudo o que a gente quer, Ele não seria Deus, Ele seria comandado por nós. Ele vai fazer tudo o que eu preciso, desde que isso não contrarie aquilo que Ele quer. Porque Filipenses diz que ao Senhor convém o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Deus não vai passar por cima dos seus próprios princípios para me proteger, para me abençoar, se eu não estiver envolvido dentro de um projeto dele. Na sua casa, você não faz tudo que a esposa quer, que o esposo quer, que o filho não faz tudo que o pai quer. Por quê? Porque de vez em quando a gente quer fazer a nossa vontade também, aquilo que a gente quer. A começar de uma postura de um móvel, de algo que se coloca na sala, na cozinha. Eu não quero esse liquidificador aqui, eu quero aqui. Nas simples coisas. E vocês acham que na administração de uma cidade, na administração de um estado, na administração de uma federação como a brasileira, tudo iria me agradar? Agora, por que não me agrada, no sentido comum, sem ferir princípios aqui? Eu vou me opor porque não fez o que eu queria? Não fez do jeito que eu queria? Então ele não seria o governo, eu seria. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de uma coisa objetiva que dá para entender, para que a gente tente compreender as coisas de Deus, porque o Senhor Jesus asseverou: eu falei das coisas naturais, você não entendeu? Eu estou falando de coisa natural agora com você. Eu falei das coisas naturais, você não entendeu? Como é que eu vou falar da celestial? Vocês não vão entender. Jesus está falando para eles: vocês não vão entender. Então às vezes a gente quer entender tanta coisa e ainda acabamos não entendendo nada, nem entendemos a nós mesmos. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu não entendo a postura de certas pessoas, que por conta de uma coisa ou outra não lhe agradou, houve problema com você, e por causa disso você vota em alguém que é totalmente contrário, que ama até pipoca, se opõe à palavra de Deus, e você vai lá e vota. Eu quero lhe asseverar uma coisa em nome de Jesus, e aí eu uso de novo a ilustração da idolatria, que é condenável diante de Deus não só quem faz, mas quem aprova e consente em quem faz, com quem faz. Então, se eu aprovo, dou o voto, eu estou entrando debaixo do mesmo jugo. E a gente está dizendo que uma postura de uma determinada pessoa está 100% certa? Não! Claro que não, porque se fosse eu também não, e se fosse você, também teria um monte de coisa que eu ia discordar de você. Tem hora que a gente não vai no que é melhor, a gente vai para o descarte. Mas o Nicodemos foi diante do que era melhor, foi ter com Jesus. E a Bíblia diz que quando ele vai ter com Jesus, ele já chega reconhecendo. Mas é interessante que Jesus era o Messias dos judeus. O Nicodemos não chega para Jesus e diz: Messias, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não for com ele. Ele diz Rabi. Ele chama ele apenas de um mestre de um grau maior, que tinha uma revelação maior.
mas ele não o reconhece em Cristo Messias. Agora, nesse momento inicial, ele não reconhece, mas o que a Escritura vai mostrar, que Nicodemos começou a crescer no conhecimento. E quem disse que você precisa saber tudo de Jesus ao mesmo tempo? O problema é quando nós perdemos o interesse de querer saber mais. E aí a revelação é neutralizada e a gente não avança nessa revelação do Senhor Jesus. E nós já aprendemos nas Escrituras que quando essa revelação é contínua e progressiva em nossa vida, nós vamos sendo transformados pela revelação. Vamos relembrar 2 Coríntios 3,18? Todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito, ou como pelo Espírito do Senhor. Então essa revelação de Jesus na nossa vida, quando ela é recepcionada, quando ela é recebida com submissão, ela vai mudando a nossa vida, ela vai transformando o nosso ser, a ponto de um dia alguém nos dizer coisas que nós mesmos não vimos, não percebemos em nós, mas de algo bom. É tão ruim quando alguém vê em nós alguma coisa que a gente não percebeu, que é depreciativa, negativa. É verdade ou não é? Isso acontece quase sempre. Mas como é legal quando alguém vê uma mudança na nossa vida, um aprimoramento que a gente mesmo não tinha percebido, e a pessoa vê mudança na nossa vida. A Bíblia diz que as pessoas da época dos discípulos viram tantas coisas na vida deles que disseram: eles andaram com Jesus, eles estiveram com Jesus. Tal era a mudança impregnada na vida deles, o efeito da glória de Jesus revelada na vida daquelas pessoas. Eles tinham atitudes que depunham consonante com aquela revelação, não era contraditório, era algo que era resultante daquele encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia então diz que ele diz: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver agindo nele. E Jesus poderia ter dito: poxa vida, eu estou surpreso com você, Nicodemos, você é um dos principais da sinagoga e você viu isso em mim. Poxa vida, que legal, vamos orar aqui, vamos falar com o Pai. Nossa, que revelação você teve. Não, Jesus não entra nessa. Ele diz imediatamente: te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Você começou a nascer de novo, porque você está declarando que você está vendo no que eu faço o efeito daquele que me enviou. Já começou a ser revelado a você algo novo, algo extraordinário. Sua vida começou a mudar. Mas ele diz, ele assevera: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando de uma nova visão, de uma maneira nova de ver as coisas. Ou seja, eu vou interagir com as pessoas, eu vou interagir no mundo que eu vivo, mas eu não vou ver as coisas apenas com os meus olhos naturais. Eu vou enxergar algo, aquilo que está por trás daquela manifestação humana, física, visível. Então, o reino de Deus começa a se revelar a mim, porque agora eu estou vendo o reino de Deus nos detalhes, nas particularidades da minha vida. Você pode entender isso? Sabe como isso é um efeito imediato que você começa a reconhecer que Deus está agindo na sua vida? Quando você faz as mesmas coisas que sempre fez, mas você começa a ver detalhes de uma forma nova. Você começa a valorizar, a prestar atenção em detalhes, e você começa a valorizar, não só a priorizar, mas valorizar muito mais aquilo que Deus diz, aquilo que é a fala de Deus, do que o seu pensamento natural, do que o seu pensamento em relação às coisas naturais. Quando você olha para a sua casa e vê um cuidado além do dia a dia, do trabalhar, comprar, levar suprimento, abraçar, se relacionar, quando você começa a olhar algo além disso, o reino de Deus está sendo revelado a você. Quando você chega no seu trabalho e você olha naquele ambiente, não só o local em que você trabalha, mas você vê que ali é sim uma probabilidade de ser um campo missionário,
que não precisa vir ninguém dos Estados Unidos para ir no seu trabalho falar que Jesus salva, que não precisa vir um missionário da Etiópia falando um engraçado, ou um português, ou um chinês, ir no seu trabalho e falar que Jesus ama aquelas pessoas, porque você está ali, você vai dizer para elas, você vai ver aquela ambiência, não apenas como um lugar que você vai para produzir alguma coisa, receber o seu salário, ir para casa feliz, antes passa no supermercado, para que a família também fique feliz. Não, você vai enxergar como aquilo sendo algo muito maior do que apenas um lugar onde você vai adquirir substância para sua casa. Você vai estar vendo naquele lugar o reino de Deus. Se eu não tiver essa percepção, não está sendo revelado a mim nada. Eu estou vendo como os demais homens, como as demais pessoas. Eu tenho e você tem. Nós somos e temos de enxergar coisas espirituais nas coisas naturais que nós estamos fazendo, porque senão a nós não foi revelado o reino de Deus. Se você ver um acidente e achar que aquilo foi apenas um acidente, não foi revelado o reino de Deus a você. Se você está vendo algo na sua casa, algo na sua família, e grave dentro de você um sentimento, um pensamento, e se você não enxerga nisso uma batalha espiritual, na verdade você está insensível ao reino de Deus. E aí sim eu digo, se você não está vendo nesse momento da história do Brasil algo espiritual, a você não foi revelado nada. Você não está vendo nada do reino de Deus. Não, isso é tudo normal, normal nada. Isso não é normal. O reino de Deus na terra não é algo normal, é algo sobrenatural. E nós temos que ver os terremotos de Deus na terra, os ruídos de Deus na terra, o trovejar de Deus na terra, o marchar de Deus na terra, a estrutura da terra sendo movida pelo poder de Deus. Quando Isaías teve a revelação no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, ele diz que os umbrais da casa se moveram com a voz do que clamava. Oh, aleluia, os umbrais das portas lá do trono de Deus se moveram com a voz do que clamava. Você lê em Atos dos Apóstolos, quando a unção veio sobre os discípulos em algum local específico, eu não me lembro agora onde, diz que o lugar onde ele estava se moveu. Houve um movimento, um balanço, um terremoto da glória de Deus. Lá em Filipos, em Atos 16, enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, perto da meia-noite no cássio interior, diz que houve um terremoto de Deus, um abalo sísmico celestial se mostrou naquele lugar. Era o reino de Deus aparecendo. Eu tenho que ver o reino de Deus. Eu tenho que enxergar o reino de Deus nas coisas naturais e visíveis. De outra forma, eu não o estou vivendo. Se eu enxergar tudo da maneira natural, eu não estou vivendo o reino de Deus. Na verdade, ele nem me tocou. Ele nem está em mim. E se você não vê mudança em você para melhor, você continua sendo a mesma pessoa, ressentida, irada, iracunda. Que reino de Deus está em você? Nicodemos foi falar com Jesus porque havia uma necessidade. Ele não tinha apenas uma curiosidade, mas havia uma necessidade, algo que clamava dentro dele. E é a mesma motivação do meu e do seu coração que nos impele a falar com Jesus. Nós estamos inquietos no sentido humano de viver num momento em que está sendo ensinados que roubar dá lucro, que roubar está certo. Que fazer coisas que contradigam as leis que os próprios homens criaram dá certo e está tudo certo. E ninguém corrige isso, essa desgraça. E a gente vai dizendo, não, o nosso resultado está lá no céu. Eu creio nisso, prego isso e vou viver isso. Com você ou sem você eu vou estar no céu.
mas eu prefiro estar com você. Mas enquanto nós estivermos aqui, o reino de Deus está na nossa vida. E nós não vamos nos... a gente lê lá sobre os profetas de Baal, e de gente que se sucumbia diante da imagem de Baal. Será que alguns de nós não está se dobrando a ele de uma maneira mais modernizada? O Nicodemos disse: não, eu quero mais, eu quero saber. Eu quero saber, há algo diferente em ti, Jesus, mestre, Rabi, que mexeu comigo, me despertou. E Jesus disse para ele: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque Nicodemos precisava de um novo estilo de vida. Perceba, ele diz, me perdoe a minha simplicidade de ficar parado aqui, mas ele diz: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos está reconhecendo que o poder de Deus ainda funciona na terra. E ele diz: eu creio que pessoas podem ser usadas por Deus para fazer o que tu fazes, a ponto de tu não farias isso se Deus não tivesse na sua vida. É isso que o moveu a ir lá. É isso que o moveu a falar com Jesus, a buscar de Jesus respostas. E Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus dá para ele um chamarisco, olha só. Isso mesmo pode ser revelado a você e muito mais se você nascer de novo. Se a sua estrutura for mudada. E ele então diz, eu não estou entendendo, o versículo 4 diz, ele diz, não está escrito, mas estou parafraseando, eu não estou entendendo como é que um homem pode ser velho como o pastor Gino e tornar a nascer sendo velho, como o pastor Zé Iris, que é representante da maturidade aí na igreja. Será que o pastor Zé Iris pode entrar no ventre da sua mamãe e tornar a nascer? Eu e você sabemos que depois que uma criança sai do ventre materno, não cabe mais lá. O Nicodemos quer ter uma vida diferente usando a mesma forma, o mesmo formato. E Jesus está querendo dizer, sua vida pode ser nova se você for moldado em outra forma. Você foi moldado com a forma terrena, mas eu tenho uma forma espiritual para colocar você. E eu já te antecipo, o seu formato humano incompatível com o formato espiritual. Jesus diz, eu já te antecipo que na forma que eu vou te colocar, alguma coisa vai ser tirada de você e outras coisas vão ser acrescentadas. Aleluias! Algo novo vai acontecer na sua vida. Para que isso aconteça na sua vida, tem que ser feito assim. E o Nicodemos diz, como isso vai acontecer? E Jesus Cristo respondeu, na verdade, Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós não somos formados do barro, a nossa estrutura cientificamente não diz que nós temos muita água e atesta os fragmentos do pó, que nós vamos voltar ao pó. Então, a gente pode voltar lá para Jeremias. É algo formado do pó, um vaso humano, que Deus vai botar na sua forma, na sua roda, e vai quebrar, vai espedaçar, ou despedaçar, ou fragmentar, mas não precisa se preocupar, que ele vai começar a formar outra coisa, dar outro formato. A cara vai continuar a mesma, mas o sorriso que não aparecia, quem sabe começa a aparecer.
o ser vai ficar da mesma altura, não vai nascer cabelo depois que já caiu tudo. Caiu o dente, botou artificial. Eu tenho muito dente artificial na boca. E eu na minha infantilidade, há muito tempo atrás, eu ficava sonhando, será que um dia eu vou acordar e nascer o dente tudo natural na minha boca e levou os artificiais que eu tenho? Pô, seria legal, hein? Se nascesse tudo de novo. Eu na minha infantilidade. Eu não sei se no céu eu vou estar com dente natural lá, mas que eu vou estar com um sorriso bonito. Vou. Vira para o teu irmão e diga, eu vou te ver no céu. Só não diga que não vai ser rápido, porque senão ele vai ficar desconfiado, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês entenderam a diferença? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ver o reino de Deus é uma coisa, entrar nele é outra. Sabe quando uma pessoa entra no reino de Deus? Quando o reino de Deus entra nele. Sem o reino de Deus entrar em mim, estar em mim, permanecer em mim, jamais eu entrarei no reino de Deus. Jesus está falando de coisas espirituais profundas do céu, sim, mas ele está falando dessa manifestação aqui, de uma nova mentalidade, de alguém que foi gerado de cima. A palavra grega que fala para esse entrar no reino de Deus é, anotem, THN, que quer dizer nascer novamente de cima, numa nova, exatamente o que eu disse, numa nova forma, num novo formato. Isso concorda claramente com Romanos 12, transformados pela renovação do vosso entendimento. Deus não transforma ninguém sem que seu entendimento se renove junto, porque senão ele vai se achar uma anomalia. Por quê? Porque se as pessoas que te viram xingar, agora te viram amaldiçoar, agora te vêm abençoar. Se as pessoas que te viram praguejar, agora te vêm falar da paz de Deus, elas ficam achando esquisito. Mas eu e você não podemos achar esquisita a mudança em nós. A gente tem que entender o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo é que a gente está sendo transformado de glória em glória. É uma transformação na nossa vida, é uma nova maneira de pensar e de levar a vida. Ele diz, o que é nascido da carne é carne. Ele está dizendo, Nicodemo, você vai continuar com essa mesma cara sua aí, com essas rugas que você tem. Você nasceu da carne, você é carne, você é humano. Mas se você nascer do Espírito, o seu ser espiritual vai ser acordado, vai ser despertado, e ele vai sobrepujar a sua carnalidade. Você vai ser maior espiritualmente falando do que é carnal. E aí eu gostaria de pensar com você e nos pesar na balança de Deus. Não nessas balanças modernas, né, digitais, mas naquela balança. Não, você também não sabe se é jovem, irmã Fátima, ainda do seu tempo. Uma Leleta você também não, mas seu marido sim, é bem idoso. Quando chegava na venda, na mercearia, ou no supermercado, ou na feira, e a balança funcionava assim, a peso de um lado, alimento do outro, e tinha que nivelar para dizer que estava certo. E o comerciante esperto, né, deixava aqui o peso mais para baixo e o alimento mais para cima, quer dizer, dava menos. E aquele que era gentil deixava baixar um pouquinho mais, dava até uma pitadinha a mais lá do negócio. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Nós somos cidadãos do céu. Pastor Enéas leu aqui Filipenses, a nossa pátria está onde? A nossa pátria está onde, pessoal? A nossa pátria está onde? Vira para o teu irmão e diga, a nossa pátria está lá no céu. Fala aí. Então tem que haver equilíbrio. Equilíbrio, a gente está no corpo, mas com a nossa mente lá no céu. Eu vi uma pessoa dizer há muitos anos atrás que os nossos pés estão na terra, mas nossa mente está lá no céu. A gente está convivendo aqui, tem que fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, mas há uma esperança forte no nosso ser interior que um dia a gente sai daqui. Mas a gente não precisa deixar a casa desarrumada.
Você concorda comigo? Não te maravilhes de ter dito, não te surpreenda de ter dito, necessário te é nascer de novo. Aí ele faz uma alegoria, eu termino aqui. O vento sopra onde quer, porque o horário já deu. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A Bíblia diz que Paulo, escrevendo à igreja, disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente, e que o homem natural não consegue compreender. Dá para a gente fazer um paralelo entre o que Paulo diz e isso que Jesus diz a Nicodemos? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue discernir. E aí eu tenho que perguntar a você e pergunto a mim, o que há de tão natural em mim e em você, que ainda está sufocando a revelação de Deus? É uma pergunta. O que há de tão natural impregnado em mim ainda, que eu não consigo enxergar as coisas de Deus que eu preciso enxergar? O tema é falando com Jesus. Está resolvido. Faz igual Nicodemos. Jesus, eu vim falar com o Senhor. Como diz aquela antiga canção, Pai, hoje vim falar contigo, vim pedir teu ombro amigo, vim me confessar. Tenho tanto... Eu não sei a letra, esqueci. Fique de pé, em nome de Jesus. Que jeito ruim de terminar uma ministração. Deixa eu lhe falar. Você pode dar o blim-blão aí, por favor? Deixa eu lhe falar. Se eu estiver levando a minha vida totalmente acomodado nesta terra, nada do reino dos céus me foi comunicado. Ou se foi, eu sufoquei. Se você que está aqui, está aqui, veio ao culto, veio cultuar a Deus, achou interessante o tema, falando com Jesus, trouxe uma carta para Jesus, a gente está orando sobre o seu propósito, Jesus vai te responder, Jesus vai te responder. Eu estive conversando com uma irmã hoje, e ela me contou uma experiência. Ela disse que um dia ela estava pensando em morte, ela estava sendo sufocada por isso, e ela abriu a escritura. E a escritura que ela abriu, ela disse, eu não tenho hábito de fazer isso, pastor, não tenho hábito, mas eu abri a Bíblia, e estava escrito, assim diz o Senhor, não morrerás. Você acredita nisso? Eu falo com Jesus, mas Ele fala comigo. O problema é a gente dizer, não, tem que ser dessa maneira, por favor. Não limite o poder divino. Não determine como Ele vai te responder, a hora que Ele vai te responder, o que Ele vai te responder. Vamos ouvir o que Ele tem a falar. A mensagem do Senhor, a palavra de Deus vai resolver a nossa vida. Por que não dizer que dessa maneira rude que eu estou falando, abrupta que eu estou falando, hoje o Senhor está resolvendo questões aqui. Aleluias. Se você chegar na tua casa hoje e começar a ver a ambiência da tua casa com outro olhar, a gente diz com outros olhos, e são com outros olhos mesmo. Se você chegar amanhã no seu ambiente de trabalho e ver aquele lugar com outros olhos, com outra possibilidade, você vai falar, Jesus, é agora, eis-me aqui. Algo extraordinário vai acontecer por conta da manifestação do poder de Deus. Eu não estou aqui para perder tempo, eu não estou aqui para brincar, nem você. Então nós queremos esta revelação, nós queremos esse discernimento, nós queremos esse poder de Deus, e é por isso que eu quero orar agora em nome de Jesus. Vamos à oração em pé como você está. Começa a falar com o Senhor. Diga para Deus das coisas que você não compreende.
Nicodemos, extraordinário Nicodemos, não entendia, não compreendia, foi lá falar com ele. Aleluias. O Senhor Jesus está aqui para começar a te responder, quem sabe agora, e terminar de madrugada, ou amanhã cedo, ou amanhã durante o dia. Se você quiser ouvir a voz de Deus, você a ouvirá. Se você quiser ouvir a voz de Deus, eu te dou um receituário. Fale com Ele, diga: eu quero ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz. E o Senhor vai falar com você, você vai guardar a palavra de Deus no seu coração. Aleluias. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluias. Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti. Diga para Ele: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são. Não vejo razão na minha vida sem ti. Diga para Ele: tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. O tom ficou um pouquinho baixo, mas a palavra no nosso coração não. Que a glória de Deus esteja sendo manifestada a você, que o brilho da glória do Senhor esteja aí refletindo no seu rosto, na sua face, que você consiga ver o reino de Deus em tudo, porque se você compreender isso, outras coisas serão reveladas a você. Isso não é misticismo não, isso é poder do Espírito Santo, isso é o efeito de andar com Jesus. Uma vida transformada, uma vida formatada pelo poder do céu. Entramos numa forma divina, e Deus então está mexendo com a nossa vida, está tirando coisas que não eram para estar, e está trazendo outras que precisam estar, para completar o formato que Ele quer trazer à nossa vida. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Você quer isso para você? Você quer isso para você? Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, fique sabendo, tenha total certeza que Deus quer fazer isso na sua vida. Quem pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor, aproveita.